E agora nós vamos falar dessa diversidade. A gente olhando esses bichinhos, a gente não tem noção da quantidade deles que existe no planeta Terra. Mas, por um lado, uma coisa é certa: todos eles precisam do meio aquático ou úmido. Não existe nenhum deles no meio seco. Pensa rápido aí, segundo ano. Quem vai contar para nós por que eles não podem viver no meio seco? Por causa da pele deles? A pele deles é gosmenta, melequenta, tem que manter sempre úmida, até para facilitar a respiração deles. Então, como eles têm essa pele dessa forma, eles precisam estar ou no ambiente que tenha umidade, ou então na água propriamente dita, tá? Aí nós temos os que ficam na terra, nós temos dois grupos dele. A lesma, que não tem concha, que é aquela escura que sobe na parede, esborrachadinha na parede, bem devagar. E nós temos os caracóis. Esses caracóis pode ser o pequenininho de jardim ou pode ser aquele grandão que popularmente nós chamamos o bicho de lesma. Nossa, tem uma lesma aqui no quintal. Não, tem um caracol no quintal, tá? Então, ele pode ser o pequenininho, que se você pisar nele, você quebra a conchinha dele, que é o de jardim, que é um devorador de folhas. Pode ser aquele grandão, que tem a concha maior, que fica também andando em solo úmido. Então, isso tudo é caracol. A lesma é aquela escura, que anda até na parede dentro de casa, mas que não tem concha. E aí eu pergunto para você, segundo ano, tadinha da lesma, o caracol, se você toca nele, ele encolhe e entra dentro da concha, ok. E a lesma, qual que é a defesa dela? Quem vai contar para nós? Qual é a defesa da lesma? A defesa dela é aquela gosma. Aquela gosma tem um sabor bem amargo. Não é muito palatável. Para nós não faz diferença, porque ela não tem veneno, ela não morde, né? Mas para os outros animais, que são predadores da lesma, quando vai comer a lesma, não gosta muito daquela meleca dela, não. Ela não tem um sabor muito agradável. Olha para você ver, é um bicho lento. Precisar dela para correr de um predador, não vai. É lento. Não tem uma capa protetora. Então, ela tem que ter alguma coisa para espantar os seus predadores, que é aquela gosma, aquele rastro que ela vai soltando para facilitar ela deslizar, tá? Por isso, ela pode deslizar em qualquer superfície, para facilitar o deslizamento deles, ele solta aquela gosma, tanto o caracol quanto a lesma. E essa gosma, ela não tem um sabor muito palatável. Dizem que é um sabor amargo. E mesmo assim tem os predadores deles, tá? Então isso é para disfarçar, porque é um animal lento. Nós falamos que pode ter até a lula gigante, o polvo gigante, né? Não é à toa que eles inventam e inventaram aqueles filmes de terror, né? Com aqueles bichões lá, grandões lá no mar, né? Então, realmente, isso já existiu. E ainda existe alguns mais primitivos ainda. Lá no mar da Austrália, viu? Lá é que tem essas coisas bizarras, tá? Lá tem a medusa maior, gigante, né? Lá tem a lula gigante, tem o polvo gigante, tá certo? Então, é lá que eles se escondem. Agora, segundo ano, dos grupos, das classes que você precisa saber que merece atenção. Ó, gastrópoda. Esse nome, se você quebrar, gastro, estômago, pó dos pés. É o grupo de moluscos que tem uma projeção semelhante a pés, uns toquinhos, que saem da barriga onde está o estômago deles. Por isso que é chamado de gastrópode. Esse gastrópode pode ser marinho,
né? Pode ser de água doce, pode ser terrestre. São os caramujos e os caracóis. Quando ele está na água, eu chamo de caramujo. Quando ele está na terra, eu chamo de caracol, tá? E ainda eu tenho a lesminha, que não tem concha. Esse grupo aqui, eu tenho importância dele positiva e negativa. A importância positiva é que alguns servem de alimento. O escargot, por exemplo, né, é um caracol que as pessoas cultivam para comer. É um prato francês caríssimo para quem gosta de comer lesminha, né? O escargot é uma importância positiva. E negativa, nós temos o caramujo, que pode, bionfalária, que pode habitar a larva do esquistossomo para transmitir doença, sai fora dele, né? E nós temos alguns caracóis destruidores de plantas. Uma noite num jardim, o caracol faz a festa, né? Destruidores de plantas, tá? Tirando isso, eles não trazem mais problemas para nós, não. Outra importante, a classe bivalva, ou pelecípoda. Bivalva, bi significa dois. É aquele que a concha se abre em dois. Quando você vê ele com a concha fechada, ele está vivo. Se você vê com a concha aberta, significa que ele morreu e não tem bicho ali mais. Na praia, é comum a gente às vezes estar andando, você vê a conchinha fechada, mas ela tem uma aberturazinha, ela nunca está totalmente fechada. Ela fica assim, ó. Quem vai me falar por que ela fica com essa abertura? Por que essa concha não fica totalmente vedada? Ela fica com uma aberturazinha. Você pegando, você vê lá essa abertura. Para entrar alguma coisa, Irene, ou para sair? O que está lá dentro? O bichinho vivo. É. Se o bichinho vivo está lá dentro, a água precisa levar para ele alimento, precisa levar oxigênio e depois precisa sair as excreções do gás carbônico. Então, por isso que fica semi-aberta. Agora, se você está caminhando e vê a concha totalmente aberta, lógico, o bichinho não está ali mais, morreu, acabou, tá? Esse grupo também é chamado de pelecípoda, pó dos pés. Os mariscos, por exemplo, as ostras, elas ficam presas nas pedras, normalmente com a concha direita. A concha direita produz uma cola que faz ela ficar presa. Então, uma parte dela fica presa, a outra fica livre, tá? Por isso é chamado de pelecípoda e ela fica com uma parte dela para fora, como se fosse uma linguinha, semelhante a um pezinho, viu? Desse grupo aqui, ó, eu só tenho coisa boa. Mariscos, mexilhões, ostra. Nós falávamos na aula passada da mariscada, né? Que são seres que são utilizados como alimentos. Além disso, algumas ostras, não são todas, produzem a pérola, que é uma pedra caríssima, né? Você já deve ter ouvido falar, a pérola verdadeira, ela é sempre fria. A pérola que não é verdadeira, ela é normal. Mas a que é verdadeira, se a gente pegar nela, eu nunca peguei, mas se a gente pegar nela, é como se ela estivesse no refrigerador, tá? Ela é sempre fria. Vamos falar dela depois. Cefalópoda, outra classe importante. Céfalo, cabeça, pó dos pés. Aquele grupo... Ah, tá, Luiz Gustavo, vou colocar a sua presença aqui agora mesmo. Os pés saem da cabeça. É o caso da lula, do polvo, né? Que tem aquele monte de perninhas que saem da cabeça. Dentro desses três aqui, que são os mais importantes, os cefalópodes são os mais evoluídos. Por quê? Esses tentáculos saindo próximo à boca, saindo da cabeça, facilita a captura de alimento para eles, tá? Então, eles são mais evoluídos. Esse grupo aqui não tem concha,
a concha é ausente, tá? Alguns podem ter uma concha externa, né? Mas quase não existe. Alguns podem ter essa concha interna, certo? O mais conhecido nossos é o polvo sem concha, a lula com uma concha interna, parecendo uma bainha de uma faca, tá? O polvo tem 8 perninhas e na perninha dele tem aquela ventosa que ele bate e gruda, tá? E a lula tem 10 tentáculos, tá certo? Existe o Nautilus também, que tem uma concha externa, parecendo um caracolzinho, viu? O Nautilus parece um caracolzinho. Ele gruda muito nos cascos de navio. É danado para estragar, corroer os cascos de navio, tá? Esse Nautilus aqui. E depois a gente tem os menos importantes, os mais antigos. Ó, o Poliplacófora. São marinhos, também tem um corpo mole, protegido por 8 placas, por isso que é chamado de poli, tá? 8 placas calcárias sobrepostas, parecendo uma teia, é chamado de quíton. O escafópode tem uma concha tubular, tubozinho assim, ó, parecendo aquele tubozinho, é o escafópode, tá? Que é o dentário. A placófora são marinhos, eles vivem enterrados lá na areia, lá no fundo, eles cavam um túnel e enterra lá, certo? E os monoplacófora são marinhos bentônicos, todo ser bentônico é aquele que arrasta no fundo do mar. Tem uma concha só em forma de capuz, tá certo? E é o neoplina. Esses aqui, ó, não são muito importantes, tá? Principalmente esses dois aqui, ó. Não são. Agora, daqui para cima, é bom só por causa do nome, né? O dentário, o quíton, certo? Daqui para cima são importantes. Então, você marca aí. Que esses aqui são importantes. É o que nós vamos falar mais deles, certo? Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Dentro desse grupo, não tem, tirando esses que, igual o caramujo bionfalária, que habita a larva, né, do esquistossomo, não tem, assim, animal que venha nos prejudicar. Não tem veneno, não tem dente para morder, né, não nos ataca, só é nojento, gosmento, mas de quebra não tem, certo? Importância deles, como eu falei para vocês. Então, vamos lá. Você vai destacar. Ó, os moluscos apresentam grande importância ecológica e econômica. Na culinária, né? Somente nas cidades litorâneas é comum encontrar essas receitas com frutos do mar. Lula, polvo, ostra, mexilhão, faz parte. Tem o escargot, que é um prato emblemático da culinária francesa, né? Muita gente ainda gera dúvida nesse prato. As conchas têm fins decorativos e artesanatos, né? Muitos têm as conchas em casa, outros utilizam a concha para fazer bijuteria, né? Para fazer peça de artesanato. Por falar em concha, segura aí um pouquinho que eu vou trazer uma para vocês verem. Segundo ano, alguém tem uma concha maior do que esta? Olha isso.
Olha que linda essa concha. Imensa, né? Muito bonita. Eu fico imaginando o tamanho do bicho que morava aqui dentro. Bem grande, provavelmente. E ela é pesada. Ela deve pesar mais de 1 quilo. Ela não é uma concha leve, né? Ela é pesadinha. Essa concha eu comprei, tá? Lá em Ilhéus, uma vez que eu fui lá, eu comprei. Se vocês conseguirem observar esse branquinho aqui, ó, aqui estava nascendo uma outra conchinha que grudou aqui, tá? Provavelmente um grupo de animal ia ficar grudadinho aqui. Mas aí essa concha foi retirada antes que isso acontecesse. Eu penso, né, que eles devem ter pego essa concha depois que o animal morreu. Porque eu não sei se vocês já observaram, o animal fica aqui dentro e parece que ele fica pregado aqui. Se você puxar ele assim, você não consegue arrancar o animal de dentro da concha. Experimenta arrancar um caracol desse que a gente vê aí na casa da gente, da concha para vocês verem. E aí eu fico pensando, segundo ano, como que esse animal consegue fazer essa concha? Olha, aqui os raios menores, aqui um pouquinho maior, depois aqui e depois aqui. Olha a engenharia dessas conchas. É perfeito, é o animal que constrói. É comum a gente achar conchinha ruída na praia. Significa que um molusco vivo achou aquela conchinha, roeu a conchinha, pegou o carbonato de cálcio para construir a concha dele. Olha isso. Eles fazem isso. Na boca deles tem parecendo duas agulhas, que é chamada de rádula. Para quê? Para ralar, para roer. Então, quando eles acham uma concha abandonada, eles vão lá, conseguem roer, que isso aqui é duro. Eles conseguem roer essa concha, pegar para eles o carbonato de cálcio, para eles poder construir a concha deles. Então, eu fico imaginando, né? E o pior, essa construção normalmente acontece no meio úmido. Como que produz um negócio tão assim resistente que isso aqui só quebra se Yane, cair? Oi. e como que essa concha surge? Ela é fruto de alguma reação química? Nós vamos ver aí, na pele do animal, né? Tem a estrutura produtora da concha. E com reação química, isso vai produzindo, né? Mas eu ainda fico imaginando que reação perfeita é essa? Que ele vai cimentando isso daí, né? E todos os animais dessa espécie constroem concha desse jeito. Olha que interessante. Quem ensinou para eles fazer essa engenharia, fazer esse detalhe? Olha as cores dela. Ó, aqui não sei se dá para vocês verem, aqui é mais escura, aqui é mais clara, né? Olha a beleza da forma dessa concha. Gente, eu amo essa perfeição. Eu fico, às vezes, parada olhando essa concha. E aqui a acústica dela, aqui, ó. Eu não sei se vocês já fizeram isso. Se a gente colocar isso aqui no ouvido, você escuta o barulho do mar. O som aqui dentro é o mesmo barulho do mar. Gente, é pena vocês não poderem escutar isso aqui, né? A gente coloca, aí você fica escutando aquela vibração, como se fosse o barulho do mar. É muito perfeito. Às vezes, eu paro e olho e falo, gente, mas não tem perfeição maior, né? Que lindeza que é isso aqui. É muito lindo, certo? Fale para mim, quem é de vocês que tem alguma concha guardada em casa, de coleção? Eu tenho uma dessas, só que ela é pequenininha. Menor, né? Eu tinha aquela de parafusinho também, mas ela quebrou. Então, não tenho mais. Sempre que eu vou à praia, eu procuro coisas diferentes assim. Lógico, de bicho morto, né? Para eu trazer, porque é muito interessante, não é? Muito bonito isso daí. Então, as pessoas utilizam como decoração, como produção, né? De muita coisa. Ó, infelizmente, esse comércio é ilegal. Quantas vezes eles vão, matam o bicho
para poder pegar a concha. Acontece também, tá? Os moluscos apresentam um grande papel ecológico. Servem de alimento para inúmeros animais, desde tartarugas, baleias, tubarões, tá? Aí você vai falar assim, mas como que eles comem com essa concha? E se eu contar para vocês que a estrela do mar, sabe a ostra fechadinha, a estrela do mar bate os tentáculos dela numa parte da ostra e na outra, ela consegue abrir a concha e comer o bichinho que está lá dentro? Vai qualquer um de nós com a mão abrir para vocês verem? Não dá conta. A estrela do mar dá conta? Ela bate lá e puxa, e aí ela abre a concha, e depois ela joga a faringe dela para fora, como se fosse uma língua, e pega a melequinha que está lá dentro e come. Então, eles servem de alimento na cadeia alimentar, tá? Mesmo os terrestres. Tem pássaros que comem esses caracóis. Lá na água, tilápia come o caracol, o caramujo, desculpa. Tilápia come o caramujo. Marreco come caramujo. Então, eles fazem parte. Nós não podemos ficar degradando esses bichos, não, tá? Ocupa diversos nichos no ambiente, diversos locais. Seus hábitos alimentares são surpreendentes, diversos, variando de acordo com a espécie, tá? Pode ser desde algas, ouriços do mar, tá? Ó, participam do controle de algas, né, do ouriço do mar, das estrelas do mar, inúmeros peixes e até outros moluscos, tá? Outra coisa, eles servem também para filtrar a água. Lembra que eu falei para vocês que os bivalves, eles ficam com a conchinha deles assim, não fecha tudo, fica assim. A água entra ali dentro e eles acabam filtrando a água nesse processo, tá? E com isso vai entrar dentro deles partículas de areia, né? Micro-organismos que entram ali. Essa parte aqui, segundo ano, dá uma olhadinha aqui, por favor. Essa parte aqui, ela é lisinha. Ela é lisinha. Dentro da ostra, tem uma partezinha dela aqui, bem cor-de-rosazinha, chamada madrepérola. Essa parte é que vai abraçar as partículas estranhas que entram dentro da ostra como meio de defesa e forma a pérola. Sabia? É essa parte, tá? Muita gente tira isso aí da ostra para fazer botão. Botão de madrepérola. Se você for numa loja, você vai ver isso aí, certo? Além da gastronomia, a produção de pérola também. Lá no Japão, eles criam essa ostra produtora de pérola em cativeiro e induz a produção dela. Gasta 5 anos para uma ostra produzir uma pérola quando induzida. E se eu deixar isso lá no fundo do mar de boa lá, 10 anos para uma ostra produzir uma pérola? Gente, esse trabalho é minucioso, não é fácil não, né? E aí, quando a gente vai tirar a pérola, eu tenho que quebrar, eu mato o bichinho para poder pegar a pérola. Então, na verdade, uma ostra produz apenas uma pérola durante a sua vida, tá? Lá no Japão, eles criam artificialmente, coloca lá areia, induz artificialmente a construção da pérola. Existe a pérola negra, né? A pérola branca, a pérola dourada, vamos assim dizer. Então, de acordo com o tipo de osso, é a produção da pérola. Por isso que essa pérola é cara. Não é fácil produzir essa pérola, né? Ela é cara, certo? Ó, então é produzido com grãos de areia, restos, né, de animais, tá? Se você pegar uma ostra e for estudar a composição química dela, você vai achar grão de areia, restinhos de animais mortos, viu? É como se fosse um cemitériozinho ali, que tá tudo aqui e produz um negócio lindo desse aqui, certo? Olha a perfeição da natureza. Uma coisa curiosa,
Não sei se vocês já viram em filmagem. O polvo e a lula, quando eles são ameaçados, eles liberam na água uma tinta escura para disfarçar dos predadores. Pode falar, Júlia. Qual que é a diferença dos dois? Dos dois, que dois? O polvo e a lula. A diferença está no número de tentáculos. Os dois pertencem à mesma classe, os dois produzem a tinta e tem um corpo um pouco diferente. A lula ela é compridinha e o polvo tem essa massa aqui e depois tem os tentáculos dele aqui. Tá? Os dois são comestíveis, né? A lula eu já comi, tem gosto de presunto, o polvo eu não sei. Então, os dois são comestíveis também. E os dois produzem essa tinta, essa bolsa de tinta, que quando eles se sentem ameaçados, eles liberam a tinta e eles escondem para o outro lado. E a tinta confunde a água, confunde o predador, confunde, né, as pessoas. E aí o polvo some, dá tempo dele esconder. Como ele é uma massa mole, ele pode esconder em qualquer lugar. Uma vez eu vi, gente, eu fiquei impressionada. Um polvo não era tão pequeno, ele entrou dentro de uma garrafa que estava no fundo do mar. Estava vindo o mergulhador, e o mergulhador de propósito viu o polvo, agitou a água, fez bastante barulho, e o polvo com medo liberou essa tinta, e outro cinegrafista estava do outro lado filmando para onde ele ia. Ele ficou tão desesperado que tinha uma garrafa meio que enterrada, ele conseguiu entrar dentro da garrafa. Como ele conseguiu, não sei. Então, assim, ele consegue se esconder, porque o corpo dele é muito mole, né? Se esconder em qualquer material. E você sabia que essa tinta, antigamente, tinha aquelas canetas tinteiro. Lá em 1800, 1600, eles iam escrever, tinha um potinho de tinta, eles molhavam a ponta lá e escrevia com aquela tinta. Sabia que aquela tinta é essa tinta aqui? A famosa tinta nanquim, usada em canetas tinteiro, é essa tinta do polvo? Aí o que eles faziam? Tinham que mergulhar, matar o polvo ou a lula, tirar a bolsinha de tinta dentro deles para colocar lá. E aí, hoje nós sabemos que essa tinta é artificial. Hoje não pode mais. Mas na época aí de 1500, 1600, 1800, que eles escreviam dessa forma, tinha caneta de pena que eles falavam, né? Molhava lá e escrevia. Era com essa tinta desse povo. Olha isso. Essa tinta é produzida pelo próprio metabolismo deles, pela própria química deles, tá? Eles produzem, tem uma bolsa dentro dele, que é chamada bolsa de tinta. E ela só é liberada em situação de perigo, de estresse, de tensão, viu? Ó, muitos anos, né? Essa tinta foi utilizada em desenhos, pinturas, e era obtida a partir desse grupo aqui. É uma glândula, ó, produzida em uma glândula armazenada no saco de tinta, certo? Então, eles liberam isso aí para espantar, ó, irritar, atordoar os predadores. Hoje, essa tinta é utilizada até na culinária. Olha isso, porque ela tem essa enzima aqui, ó, melanina, tá? Dessas enzimas. Não, melanina não, gente, desculpa. Não. Essa aqui, ó, tirosinase. Ela irrita. Você bater no olho, por exemplo, irrita. Lembrar que os caramujos podem ser transmissores de verminoses, né? Como a esquistossomose, nós já falamos disso. E aqui ele fala, olha, além disso, existe o caramujo gigante africano. É esse aqui, ó, tá? Esse caramujo africano. É uma espécie invasora. Além de causar desequilíbrio ambiental, ele é hospedeiro intermediário de um verme que pode causar meningite. Olha isso, nos humanos. Então, esse caramujo africano é um caramujo também complicado, né? Pode habitar um nematelminto, Angiostrogilos, que pode, então, instalar no cérebro e causar meningite.
E aqui a gente tem esse gastrópode eugenoconus. Do Brasil tem poucas espécies, tá? Dele. Apesar de belo, ele possui um estilete, como se fosse um ferrão, conectado a uma glândula de veneno, produtora de uma neurotoxina, que pode ser mortal, tá? Então, quando vai ser coletado, tem que ter cuidado com ele, né? Porque ele pode ferroar com esse estilete, igual a raia, né? Ferroar e eliminar esse veneno tóxico, certo? Olha aqui, segundo ano, pesquisas revelam que o seu veneno é tão tóxico que uma única gota pode matar 20 pessoas adultas. Sai fora, né? Deixa isso quieto para lá, não vão mexer com ele não, tá? Deixa isso quieto para lá. Fisiologia, funcionamento, tá? O corpo deles apresentam 3 partes: cabeça, pé, massa visceral. A cabeça tem as antenas e os olhos, tá? As antenas e os olhos. A massa visceral é essa parte que fica dentro da concha. É onde estão os órgãos, por isso chamado massa visceral. Onde está o estômago, onde está o intestino, onde está a estrutura respiratória, né? O coração. É massa visceral. E você pode observar que normalmente, ó, a massa visceral é o que fica dentro da concha. Aqui de baixo fica a parte inferior dele, onde ele arrasta. Mas onde estão os órgãos centrais e principais é o que fica protegido aqui, ó. Por que vocês acham que essa massa visceral é o que fica protegido dentro da concha? Porque ela é uma parte frágil, vital. Parte frágil e vital. Se ela for danificada, o animal morre, né? Então, por isso que é ela que fica protegida dentro da concha. O que fica de fora é a base onde ele vai arrastar, né? E ela fica grudada dentro da concha, tá? Na cabeça, localiza estruturas sensoriais, olhos e tentáculos. O pé é uma estrutura muscular com função de fixar, cavar, locomover. Na verdade, não é um pé, é aqueles toquinhos, aqueles prolongamentos, tá? E a massa visceral é o conjunto de órgãos internos do animal. Esse grupo de animal que rasteja é chamado de gastrópode. Caracol de jardim é um gastrópode, certo? Aqui eu tenho a sépia, que é um cefalópode também. Gente, depois vocês abrem esse QR Code aqui. Todos eles são muito interessantes, viu? Vocês abrem para vocês verem. A concha não é a característica principal do molusco, porque nem todo molusco tem concha. Aqui, lembra que eu falei para vocês que na boca ele tem uns dentinhos, né? Que é chamado de rádula, para ralar, para roer, né? Para pegar o carbonato de cálcio de outra concha e produzir a dele. Ai, gente, desculpa. Ó, molusco como a lesma e o polvo não possui concha. Isso você tem que saber, tá? A concha externa, os caracóis e caramujos. Caracol terrestre, caramujo aquático. Mexilhões e ostras também tem a concha. E a interna, como a lula e a sépia, que é um cefalópode também. A concha ela pode ser uma peça só, nesse caso aqui, ó, apesar de grande, ela é uma peça só. Então, aqui eu tenho o univalve, uma peça só, tá? Univalve. Então, a grande parte deles tem a concha univalve. E tem a bivalva, que é aquela que abre em 2, igual a ostra, o mexilhão. A conchinha dele abre em 2, certo? Então, eu tenho a univalve. Em moluscos terrestres, caracóis de jardim, a cavidade do manto, que é a que produz a concha, possui
paredes muito vascularizadas e funciona como pulmão também, tá? Sistema digestório é completo, tubo digestório completo, boca e ânus. Tem até fígado, olha só, né? Possui glândulas salivares e possui os dentes quitinosos, que eu falei para vocês, que parece uma serrinha, né? Para serrar, para triturar. No cefalópodes tem um par de mandíbulas muito forte, em forma de bico, para captura das presas e perfuração das carapaças. Nos bivalves, ostras e mariscos, há um mecanismo filtrador, tá? Altamente especializado, constituído por cílios e palpos labiais, circunda a boca do animal, que faz o papel de filtração, certo? Segundo ano, eu vou deixar a correção da atividade para de tarde. Eu sei que ontem, talvez muitas pessoas tiveram problemas com a plataforma para estar postando as atividades. Quem teve problema com a plataforma e não conseguiu postar, pode postar no nosso grupo para ficar fácil de eu controlar, tá? Evite me mandar no privado, coloca no grupo, que fica mais fácil para eu observar o seu dever. Ok? Eu já vou encerrar, porque está terminando, e nós encontramos hoje à tarde, às 2 horas, que eu termino o molusco e corrijo as atividades. Tá bom? Boa prova para vocês. Irani. Beijinhos e abraço. Até de tarde. Tchau, Irani. Tchau. Tchauzinho.